Eu vou estar falando sobre a carta que Tiago escreve. O autor provavelmente é Tiago, o irmão de Jesus, e não o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Nós encontramos o relato de sua morte lá no livro de Atos. Então dificilmente daria tempo que ele escrevesse essa carta. Até porque a carta ela era endereçada às 12 tribos que se encontram na dispersão, ou seja, quando essa carta foi escrita, o cristianismo já havia avançado nas comunidades judaicas, espalhadas pelo mundo e pelo Império Romano. E Tiago morre bem no começo, quando ainda nem Paulo ainda tinha ido pregar aos gentios. Portanto, não é o Tiago, o apóstolo, que escreve essa carta, mas um outro Tiago. No Novo Testamento, ele exerce autoridade apostólica, embora estivesse, ou melhor, não estivesse entre os 12 apóstolos. Esse Tiago, que é o próprio irmão de Jesus, o nome dele vai lá, está escrito, em Marcos capítulo 6 e em outras partes do Evangelho. A princípio, juntamente com Judas e outros irmãos de Jesus, eles não criam que Jesus era o Messias, que o irmão dele, Jesus Cristo, era o Filho de Deus. Depois, no livro de Atos, nós já o encontramos convertidos, Judas e Tiago, crendo que o irmão mais velho dele, Jesus, de fato era o Filho de Deus. Já tendo essa atitude de adoração e reconhecimento para com ele. Então nós cremos nesse Tiago, irmão de Jesus, que assume a liderança na igreja lá em Jerusalém e a liderança do cristianismo judaico ali na Palestina, que ele é o autor dessa carta. O tom de autoridade que ele escreve, a familiaridade com os ensinos de Jesus, as citações indiretas ao Sermão do Monte, as várias citações no Antigo Testamento nos dão bastante tranquilidade quanto a isso. E pelo fato que esse livro cedo foi reconhecido pela igreja como sendo inspirado por Deus e adicionado no cânon do Novo Testamento. Propósito que ele escreve, ele vai tratar de dois objetivos. O problema nas comunidades nas quais essa carta é dirigida. Primeiro, era a questão da perseverança na igreja no meio ao sofrimento. Estes irmãos a quem Tiago escreve, aparentemente estavam passando por grandes dificuldades. Não é muito certo qual era a origem dessas dificuldades, mas Tiago fala aqui de doenças, de serem processados, de serem perseguidos pelos patrões, de opressões cometidas pelos poderosos. Ele fala de tribulação em geral, de doenças, de processos, de perseguições, de opressões, de tribulações em geral. A essa altura ainda não havia perseguição por parte do Império Romano. Alguns acreditam que essa carta ela foi escrita muito cedo, tanto é que quando Tiago se refere à igreja, chama na verdade de sinagoga, capítulo 2, versículo 2. Ou seja, o cristianismo meio que estava dentro do judaísmo. Os cristãos chamavam a igreja de sinagoga. Acreditavam que o cristianismo era uma seita do judaísmo. Então esse período ainda era muito cedo na história do cristianismo. Vai começar a perseguição meados do século 60, no período que eles vão ser mortos.
Depois são 9 perseguições feitas pelo Império Romano. Portanto, as perseguições aqui descrita por Tiago eram aquelas promovidas pelos próprios patrícios desses cristãos. Pela carta, no versículo 1, foi dirigida para a igreja, para os cristãos que haviam se convertidos a Jesus Cristo, os judeus cristãos convertidos. Por isso, Tiago se refere a eles como a 12 tribos de Israel, que se encontram na dispersão. É uma maneira figurada de Tiago se referir à igreja, já que a igreja é uma continuação da Israel. Israel do Antigo Testamento. Os judeus que moravam no Império Romano. Judeus que moravam lá no Império Romano e haviam crido em Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador. Eles estavam passando por perseguições e sofrimento por parte dos seus patrícios, dos seus irmãos judeus, irmãos de sangue. Essas perseguições no livro de Atos eram ferozes. Paulo de Tarso, ele vai perseguir os judeus convertidos ao Cristo, inclusive até a morte. Ele aprisionava essas pessoas. Estes judeus eram acusados, eram julgados, eram expulsos das sinagogas. Eles perdiam seus bens, perdiam seus empregos, perdiam acesso à sociedade. Tiago aqui está preocupado em ensinar estes cristãos judeus a enfrentar esse período de dificuldade, vindo das perseguições, das doenças, das privações financeiras, das opressões por parte dos poderosos. Era um momento de crise muito difícil. Como viver no meio do sofrimento? De que maneira enfrentar o sofrimento? Como resposta às diversidades em nome da vida, Tiago vai ensinar, em segundo lugar, o eixo da carta de Tiago quer corrigir uma deficiência na fé daqueles irmãos. Parece que aqueles irmãos não conseguiram colocar em prática aquilo que eles haviam crido. Talvez algo errado que seria justificação pela fé. Tiago não corrige nenhuma questão doutrinária na carta. Teologicamente, doutrinariamente, estes cristãos estão aparentemente corretos. Tiago não fala nada sobre questões doutrinárias quando ele se refere a essa igreja. Parece que o problema lá era prático. Aqueles irmãos tinham uma boa doutrina, mas eles não viviam aquilo que praticavam. Eles não sabiam como viver o cristianismo de maneira correta. Por isso que no capítulo 1 ele vai dizer que o verdadeiro cristão não é aquele que somente ouve sermões, mas pratica. No capítulo 2 ele vai dizer que o verdadeiro cristão não é aquele que somente tem a fé em Cristo Jesus, mas aquele que tem obras. E no capítulo 3 em diante, não é aquele que fala, mas que mostra a sua sabedoria por meio de palavras, mas aquele que pratica, aquele que diz que ele corrige. Portanto, a segunda preocupação de Tiago é a falta de prática da igreja. A igreja conhecia a palavra, estavam bem doutrinada, mas não estavam colocando em prática aquilo que eles já conheciam.